Sou o Gideão e vou contar um pouco da minha história. Cresci sob a opressão dos midianitas, durante um período bem difícil, quando o império estava no controle e oprimia nossa gente sem dó. Era uma fase pesada, resultado dos erros que cometemos contra o Senhor. Por 7 longos anos, fomos entregues aos midianitas. Para sobreviver, tivemos que nos esconder e construir refúgios nas montanhas, sempre fugindo dos ataques deles. A situação era crítica. Os israelitas vendiam suas colheitas só para ver as tropas de Midian, Amaleque e outros inimigos destruírem tudo, levando nossa comida e deixando a gente na miséria. Esses invasores eram como uma praga, tão numerosos que parecia um mar de camelos. Eles se apoderaram de nossas terras até que não sobrou nada. Os midianitas eram especialistas em usar camelos para dominar nosso povo, roubando tudo o que havíamos conquistado com tanto esforço. Todo o nosso trabalho duro se transformou em frustração, e muitos homens que tinham tudo acabaram perdendo por não quererem abrir mão de seus pecados. Essa época foi marcada pela fome, humilhação e um sentimento constante de impotência. Mas não é só uma história de desespero, é também o começo de algo grandioso. Quando meu povo clamou ao Senhor por socorro contra a opressão, Ele mandou um profeta para nos lembrar de quão grandioso Ele é, aquele que nos tirou da escravidão no Egito. Deus nos deu terras e pediu que não adorássemos os deuses dos amorreus. Mas a verdade é que ignoramos os favisos. Então, Ele enviou um sinal. Um cara desconhecido sentado debaixo de uma árvore em Ofra, tentando esconder o trigo dos midianitas. O anjo do Senhor apareceu para mim e me chamou de herói poderoso. Ele disse que o Senhor estava comigo, mesmo eu ali, debulhando trigo em um lagar. O que era para ser uma tarefa simples se tornou embaraçosa, porque normalmente a gente fazia isso ao ar livre, onde a brisa ajudava a separar a palha do grão. Mas com medo dos midianitas, procurei um lugar mais discreto. Então, aquele homem misterioso me disse: "O Senhor está com você, homem valente." Na hora me achei esquisito. Eu não me sentia nem poderoso nem valioso. O que eu tinha de especial na minha vida simples? Enquanto eu tentava entender o que estava acontecendo, questionei por que, se o Senhor estava conosco, estávamos vivendo tudo isso. Cadê os milagres que nossos ancestrais falavam? Eles diziam que Deus nos tirou do Egito, mas agora parecia que Ele tinha nos deixado na mão, entregues aos midianitas. Mesmo sabendo das maravilhas do passado, não conseguia ver a mesma coisa acontecendo agora. A dúvida crescia. Será que Deus tinha nos abandonado? Ver Israel naquela situação me deixava angustiado. E o homem misterioso, cheio de autoridade, virou para mim e disse: "Vá com a força que você tem e salve Israel dos midianitas. Eu estou te enviando." Senti como se estivesse prestes a enfrentar algo muito maior do que eu. Hesitei, me achando um cara comum, sem qualidades para uma missão tão grandiosa. Perguntei: "Como posso salvar Israel? Meu clã é o mais fraco da tribo de Manassés e eu sou o menor na minha família." Mas o homem divino me garantiu: "Eu estarei com você e você vai derrotar os midianitas como se estivesse lutando contra um único homem." Era difícil acreditar que eu, uma pessoa comum, deveria embarcar em uma jornada tão extraordinária. Meus pensamentos giravam em torno de como eu poderia derrotar um império poderoso. O que eu poderia fazer sozinho? Quem eu era para enfrentar os poderosos midianitas? Será que aquele ser diante de mim realmente era um anjo do Senhor? Para me certificar, decidi pedir um sinal, uma confirmação de que tudo aquilo era de fato divino. Perguntei ao homem misterioso se seria correto solicitar essa prova. Respondi: "Se encontrei favor em seus olhos, me mostre um sinal que comprove que você é quem diz ser. Não vá embora até eu voltar com uma oferta." Corri para casa, preparei um cabrito, coloquei farinha e um pouco de água em uma cesta e fiz pão sem fermento. Levei a carne na cesta e o caldo numa panela e apresentei tudo ao estranho debaixo daquela grande árvore. Ele me instruiu a colocar a carne e o pão sobre uma rocha e despejar o caldo sobre eles. Segui suas ordens exatamente. Então, algo incrível aconteceu. O homem tocou a carne e o pão com a ponta do cajado, e fogo surgiu da rocha, consumindo tudo instantaneamente.
E como num piscar de olhos, ele desapareceu. Foi nesse momento que a ficha caiu. Não era um homem comum, mas o anjo do Senhor. Em êxtase, clamei: Soberano Senhor, estou perdido. Vi o anjo do Senhor face a face. Esse milagre e toda a experiência me convenceram de que tudo aquilo vinha de Deus. A presença do anjo, mesmo parecendo humano, me tranquilizou com palavras reconfortantes, garantindo que eu não morreria. Em resposta a essa revelação, ergui um altar ao Senhor em Ofra e dei-lhe o nome de Yahvé Shalom, que significa O Senhor é Paz. Esse altar se tornou um testemunho em Ofra, um lugar onde ofertas e sacrifícios eram feitos. Altares eram comuns na minha época, assim como o que nosso ancestral Noé construiu após sair da arca. Deus mesmo orientou a construção de altares depois de realizar milagres e libertações. Os altares tinham um papel importante. Eram memórias para ajudar as gerações futuras a lembrar das maravilhas do Senhor. A lei dizia que qualquer altar feito de pedras tinha que ser construído com pedras naturais, sem cortes, pois o uso de ferramentas as tornaria impuras. Ao construir o altar em Ofra, fiz isso como uma forma de adoração e consagração ao Senhor, com quem eu tinha tido um encontro incrível. Já não o temia, mas o reverenciava com gratidão pelas intervenções em minha vida. Naquela mesma noite, Deus me deu uma ordem clara: pegar o segundo touro do rebanho do meu pai, um touro de 7 anos. Eu deveria derrubar o altar dedicado a Baal, destruir o poste de Axera ao lado e sacrificar o touro como oferta queimada, usando a madeira do poste como combustível. O desafio era cortar esse poste, que era uma adoração a uma deusa pagã da fertilidade chamada Axera. Ela era adorada em várias culturas, como a Fenícia e Canaã, e tinha muitos nomes. Depois da morte de Josué, a adoração a Axera se espalhou em Israel, já que muitos abandonaram o Senhor para servir a Baal, o deus dos cananeus. Israel estava em um estado de compromisso, inicialmente lutando contra a cultura pagã, mas acabando por conviver com ela. Deus sempre chamou seu povo para ser diferente. Esse era o plano divino para Israel: se destacar entre as nações ao seu redor. Infelizmente, o povo não seguiu essa orientação. A desobediência sempre traz consequências dolorosas e correntes espirituais. Enquanto Josué liderava com fé e confiava nas promessas de Deus, sua geração conhecia o Senhor. Mas com o passar do tempo, essa conexão se perdeu. A nova geração não conhecia mais a Deus e a nação começou a viver em obediência incompleta, se comprometendo. Em vez de expulsar os cananeus, acabamos sendo influenciados pela adoração deles. Agora, eu enfrentava o desafio de confrontar a adoração a Axera, a deusa da fertilidade. O peso dessa responsabilidade pesava sobre mim. Axera era muitas vezes representada por um tronco de árvore esculpido, símbolo da deusa, com locais de adoração dedicados a ela conhecidos como bosques. Mesmo com essa tarefa pesada, eu sabia que não poderia fugir do que Deus me pediu. A idolatria provoca a ira divina e traz maldições sobre a terra e seu povo, poluindo tanto as pessoas quanto o ambiente. Com 10 dos meus servos, executei as ordens do Senhor, mas escolhi fazer isso à noite, temendo a reação dos outros da minha casa e da comunidade, onde a adoração a Baal já era comum. Comecei colocando minha casa em ordem. Na manhã seguinte, quando a cidade acordou, uma descoberta chocante foi feita. O altar de Baal havia sido derrubado e o poste de Axera ao lado cortado. Em seu lugar, um novo altar foi erguido com os restos do touro sacrificado. As pessoas intrigadas começaram a se perguntar quem poderia ter feito algo assim. Após uma investigação cuidadosa, descobriram que eu era o responsável. A cidade ficou em fúria e exigiu que meu pai me entregasse para que eu pagasse com a vida pela destruição do altar de Baal e pelo corte do poste de Axera. Fiquei exposto publicamente como o autor desse ato contra Baal e Axera, mostrando quão forte era a adoração a Baal na época, a ponto de meu próprio povo querer me eliminar. A heresia se tornou a religião dominante entre meu povo, que adorava Baal, acreditando que ele era o deus do clima. Essa adoração estava profundamente ligada à crença de que o sucesso nas colheitas dependia do controle do clima.
Durante os tempos difíceis sob a opressão dos midianitas, a adoração a Baal só aumentou. Mas eles não perceberam que, ao se afastarem de Deus, estavam piorando ainda mais sua situação. Quando a multidão se revoltou, meu pai interveio e questionou a defesa fervorosa de Baal. Ele desafiou aqueles que o apoiavam, afirmando que, se Baal realmente fosse um deus, ele deveria ser capaz de se defender e punir quem destruiu seu altar. Meu pai fez um argumento lógico para me proteger, ressaltando que, sendo Baal a parte ofendida, ele deveria se defender. A partir daquele momento, passei a ser chamado de bobo de Baal, como se eu estivesse esperando que Baal agisse. Essa situação mostrou o quão enraizada a adoração a Baal estava na comunidade, a ponto de qualquer desafio a essa crença ser visto como uma afronta ao próprio Deus. Logo após esse evento, os exércitos dos midianitas, amalequitas e do povo do Oriente se uniram contra Israel, cruzando o Jordão e acampando no vale de Jezreel. Naquele momento, o Espírito do Senhor me vestiu de poder, mas eu precisava de um exército para enfrentar essa ameaça. Então, toquei a trombeta de um carneiro, convocando os homens da tribo de Abiezera, que rapidamente se reuniram. Além disso, enviei mensageiros para os territórios de Manassés, Asser, Zebulon e Naftali, convocando seus guerreiros. Com essa ajuda divina, consegui reunir um impressionante número de soldados em pouco tempo. 32.000 homens se juntaram a mim para uma batalha. Era uma força poderosa, mas antes de partir, eu precisava ter certeza de que realmente era Deus quem me enviava para isso. Busquei um segundo milagre para confirmar a palavra de Deus. Sendo alguém considerado o menor da minha família e do meu clã, me perguntei se as pessoas realmente seguiriam um homem tão humilde como eu. Então, pedi a Deus um sinal adicional. Coloquei um velo na eira durante a noite e pedi que, se ao amanhecer ele estivesse molhado de orvalho, mas o chão ao redor estivesse seco, eu saberia que Deus estava comigo para resgatar Israel. Na manhã seguinte, ao acordar, percebi que o velo estava molhado e o chão ao redor seco. Isso confirmou o sinal divino, mas ainda assim, senti que precisava de mais um para fortalecer minha confiança. Reconhecendo a gravidade do desafio à minha frente, decidi que era justo pedir mais uma confirmação. Muitos poderiam recusar esse chamado sem pensar duas vezes, e eu queria que Deus entendesse minha insegurança. Então, voltei a Deus e pedi, quase implorando que não ficasse irritado comigo, e pedi um último teste. Dessa vez, queria que o velo ficasse seco enquanto o chão ao redor ficasse molhado. Na manhã seguinte, encontrei o velo completamente seco, com o chão coberto de orvalho. Esse segundo sinal foi tudo que eu precisava para me sentir pronto para a tarefa que tinha pela frente. Então, meu exército e eu nos levantamos cedo e fomos até a fonte de Herodes. Os exércitos de Midian estavam ao norte, no vale perto da colina de Morai. O Senhor me disse que, se deixasse todos lutarem contra os midianitas, os israelitas se orgulhariam de terem se salvado pela própria força. Por isso, instrui o povo a deixar a montanha e voltar para casa se estivessem tímidos ou com medo. Esse foi um grande teste para a minha fé. Meu exército de 32.000 homens já estava em desvantagem em relação aos 135.000 midianitas. Mas Deus achou que ainda era um número muito grande. Assim, 22.000 homens voltaram para casa, deixando apenas 10.000 prontos para lutar. Agora as chances eram de 13 para 1. O Senhor me disse que ainda havia muitos homens. Então me ordenou que os levasse até a fonte para um teste. Ao chegar, Deus me instruiu a dividir os homens em 2 grupos. Um grupo seria formado por aqueles que levavam a água à boca como cães, e o outro pelos que se ajoelhavam e bebiam diretamente da fonte. Esse teste peculiar serviria para escolher quem seria escolhido. Surpreendentemente, apenas 300 homens levaram a água às mãos, enquanto todos os outros se ajoelharam e beberam do riacho. O Senhor me disse que, com esses 300 homens, Ele me daria a vitória sobre os midianitas, mandando todos os outros para casa. Deus queria que as chances estivessem claramente a seu favor, demonstrando que a vitória seria inegavelmente dele. Às vezes, subestimamos como a grandeza pode ser um obstáculo para a obra de Deus. É mais desafiador confiar verdadeiramente em Deus quando temos muitos recursos à disposição.
Por isso, decidi reunir as provisões e chifres de carneiro dos outros guerreiros e enviá-los de volta para casa, mantendo apenas os 300 homens comigo. Deus me garantiu que a vitória era certa, mesmo com um exército que agora era menos de 1% do tamanho original. A proporção era de mais de 400 inimigos para cada soldado israelita. Essa discrepância deixava ainda mais claro que eu precisava confiar completamente no Senhor para a vitória. Eu só podia colocar minha fé no Deus que me chamou, pois não havia mais nada em que confiar. Agora eu estava aqui, observando o acampamento midianita que se estendia pelo vale logo abaixo. Naquela noite, o Senhor me disse para levantar e descer até o acampamento inimigo, pois ele já havia me dado a vitória. Se eu estivesse com medo, sugeriu que eu fosse com meu servo Pura para ouvir o que os midianitas estavam dizendo, o que me encorajaria e prepararia para o ataque. Mesmo temeroso, segui as instruções divinas. Peguei meu servo e desci até a borda do acampamento inimigo. A cena era aterrorizante. Os exércitos de Midian, Amaleque e o povo do Oriente estavam espalhados pelo vale como um enxame de gafanhotos, com camelos tão numerosos quanto grãos de areia na praia, impossível de contar. Enquanto me esgueirava pelo acampamento, estava preocupado com o que poderia descobrir, até que, em um momento revelador, ouvi um homem contar a seu companheiro sobre um sonho que teve. Ele disse que sonhou que um pão de cevada havia caído no acampamento midianita, atingindo uma barraca e fazendo-a desabar. Seu amigo interpretou o sonho como um sinal de que Deus havia dado a Gideão, filho de Joás, a vitória sobre Midian e seus aliados. Essa mensagem divina trouxe encorajamento e confiança, preparando-me para o que estava por vir. Deus me deu uma confirmação clara de seu plano. Certamente não foi coincidência. Deus usou essa situação para fortalecer minha fé. O fato de que o homem teve aquele sonho naquela noite, que ele o compartilhou com um amigo e que eu estava exatamente no lugar certo para ouvir isso, tudo isso foi parte do plano divino. Esses eventos não foram meras coincidências, mas parte do plano divino. Deus estava usando cada detalhe para fortalecer minha confiança. Até mesmo meus inimigos estavam cheios de medo. Quando estamos fracos na fé, tendemos a superestimar a força dos nossos adversários. Mas ao ouvir o sonho e sua interpretação, me curvei em adoração diante do Senhor. Deus queria que eu encontrasse encorajamento, mesmo no meio do acampamento inimigo. Essa experiência mostra que, quando o Senhor nos chama para tarefas desafiadoras, Ele não nos deixa sozinhos. Está sempre lá para nos guiar, apoiar e encorajar. Então voltei ao acampamento israelita e gritei: "Levantem-se! O Senhor deu a vitória sobre as hordas de Midian." Dividi os 300 homens em 3 grupos, dando a cada um chifre de carneiro e um jarro de barro com uma tocha dentro. Minha fé era contagiante e, ao me sentirem encorajado, não pude deixar de espalhar isso para os outros, construindo a fé deles. Instruí todos a manterem os olhos em mim e a seguirem minha liderança quando chegássemos à borda do acampamento. Assim que os 100 homens comigo e eu tocássemos as trombetas de carneiro, todos ao redor do acampamento midianita deveriam fazer o mesmo. Era pouco depois da meia-noite, durante a troca da guarda, quando chegamos à borda do acampamento. De repente, tocamos as trombetas de carneiro e quebramos nossos jarros de barro. Todos os 3 grupos seguiram nossa liderança, tocando as trombetas e quebrando os jarros. Seguramos as tochas acesas com a mão esquerda e os chifres na mão direita, gritando: "Uma espada para o Senhor e para Gideão." O grito não era de orgulho, mas de estratégia. Os midianitas já estavam apavorados com a espada de Gideão. O barulho e a luz contribuíram para colocar os inimigos em pânico. Os soldados midianitas foram acordados pelo estrondo, pela luz e pelo movimento ao redor. Cada homem ficou em sua posição, testemunhando os midianitas fugindo em pânico, gritando. Quando os 300 homens tocaram as trombetas, o Senhor trouxe confusão ao acampamento inimigo. Fazendo com que os midianitas lutassem entre si com suas espadas, a primeira fase da batalha não foi entre Israel e Midian, mas sim uma luta interna entre os midianitas. Aproveitando a oportunidade, chamei os guerreiros de Naftali, Asser e Manassés para se juntarem na perseguição do exército de Midian. Além disso,
enviei mensageiros por toda a região montanhosa de Efraim, instruindo-os a descer e atacar os midianitas, cortando suas rotas de fuga nas travessias rasas do Rio Jordão. Embora Deus tenha começado o trabalho com um pequeno número de soldados, a partir do momento em que a ação foi iniciada, busquei envolver muitos outros na perseguição. Uma vez que o trabalho começou, procurei envolver muitos outros na perseguição. Os homens de Efraim seguiram as instruções, capturando os comandantes midianitas Orbe e Zebe, que foram executados. Em resposta, expliquei aos homens de Efraim que a vitória sobre Orbe e Zebe, os comandantes midianitas, foi obra de Deus. Ressaltei que minha contribuição era insignificante em comparação ao reconhecimento deles, usando uma metáfora que comparava minha participação às uvas colhidas da colheita de Efraim. Sugeri que, até mesmo o que consideravam sobras de sua colheita, era superior a toda a colheita do meu pequeno clã de Abisa. Minha intenção era redirecionar a atenção para a soberania de Deus na vitória e minimizar minha própria contribuição. No entanto, os homens de Efraim pareciam mais preocupados com o reconhecimento pessoal do que com o bem-estar geral de Israel. Em vez de se alegrarem com o resgate do povo de Deus, estavam focados em suas próprias realizações e em serem reconhecidos por suas ações. Essa resposta visava apaziguar sua raiva e realinhar o foco para a obra de Deus e o bem maior de Israel. Percebi que os líderes da cidade hesitavam em fornecer comida aos meus guerreiros até capturarmos os reis Zeba e Zuna. Isso me irritou profundamente, pois meus homens estavam exaustos de perseguir o inimigo e precisavam de sustento imediato. Minha paciência se esgotava diante da relutância dos líderes locais em cooperar totalmente. A situação enfatizou a importância de superar obstáculos políticos e burocráticos para alcançar objetivos comuns. Estava determinado a alcançar os líderes de Midian, enquanto buscava garantir que meus homens recebessem o apoio necessário para continuar a perseguição. Isso destacou os desafios que frequentemente surgem ao tentar unir diferentes partes em torno de um propósito comum. A situação agora envolvia a recusa dos líderes de Penel e de outras cidades em apoiar minha campanha contra Midian. Eles escolheram não se envolver até que a vitória fosse garantida, o que gerou frustração de minha parte diante dessa resistência. Prometi retornar após a vitória para punir aqueles que se recusaram a ajudar quando necessário. Apesar dos obstáculos, continuei a liderar meus homens com coragem. Zeba e Zuna, os dois reis de Midian, estavam agora em Cacor com um exército significativo. Mesmo com um número muito menor de guerreiros, planejei um ataque surpresa ousado, confiante na orientação do Senhor. A batalha lá estava longe de terminar, mas minha determinação permaneceu firme. A narrativa avança com minha busca pelos líderes midianitas, surpreendendo o exército em Cacor. Consegui capturar Zeba e Zuna, e mesmo diante dos desafios, minha persistência e confiança em Deus prevaleceram, levando à vitória. Após a conquista, voltei à cidade de Sul para cumprir minha promessa e punir aqueles que se recusaram a ajudar durante a luta. Ao retornar a Sacô, capturei um jovem do Sul para identificar os líderes da cidade. Encontrei 77 anciãos e autoridades locais, incluindo Zaber e Zuna, e lhes impus uma lição, punindo-os com espinhos e sarças do deserto. Minha abordagem firme destacou a importância de cumprir promessas e apoiar a causa comum contra os inimigos de Israel. Após esses eventos, os israelitas propuseram que eu e minha linhagem governássemos sobre eles, reconhecendo-me como seu líder e libertador. No entanto, mantendo uma perspectiva humilde, recusei a oferta, enfatizando que nem eu, nem meu filho, nem meu neto deveríamos governá-los. Reafirmei a soberania do Senhor Deus sobre Israel, reconhecendo que ele era o verdadeiro rei. Essa atitude reflete o entendimento de que Deus deveria governar seu povo. Após a vitória sobre os reis de Midian, o povo expressou sua gratidão, trazendo contribuições, como brincos de ouro do saque. Esses itens foram usados para criar um éfode sagrado, uma vestimenta semelhante a um colete usado pelos sacerdotes de Israel. No entanto, mesmo com boas intenções de criar um símbolo de adoração, essa ação se tornou uma armadilha. O éfode, destinado a lembrar o povo de adorar a Deus,
acabou desviando-os para a idolatria. Este incidente destaca como objetos bem-intencionados podem se tornar uma fonte de adoração e distrair as pessoas do verdadeiro foco em Deus. Minha vida foi marcada por desafios e triunfos que demonstram a força duradoura que todos possuímos. O comando de Deus para construir altares de pedra inacabada enfatiza a importância de direcionar a atenção para Ele, em vez de buscar a beleza mundana. Essa obediência resultou na subjugação de Midian e em 40 anos de paz para Israel. Ao longo dos anos, servi como juiz e guia para o povo, mantendo a paz na terra. Minha história é uma prova do poder que reside dentro de cada um de nós, esperando ser despertado por um propósito maior e alimentado pela fé. Espero que minha narrativa inspire outros a abraçar seus destinos, superar adversidades e nunca subestimar o poder de Deus. Deus me fez um vencedor sobre os midianitas. Não pelo poder convencional, mas pela compaixão por Israel, pelo conhecimento de suas grandes obras passadas e por uma fome espiritual de ver Deus realizar feitos extraordinários novamente. Eu sou Gideão e esta é minha história de fé, coragem e vitória. Que todos encontrem força e encorajamento para enfrentar seus próprios desafios e superar a adversidade. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou do conteúdo e quer acompanhar mais ensinamentos como este, não esqueça de curtir, se inscrever no canal Sábio Jesus e ativar o sininho para receber todas as nossas atualizações. Deixe também o seu comentário dizendo: Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Agradeço por estar conosco e até o próximo vídeo.